Diz assim, irmãos, a Escritura Sagrada: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. E o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia, tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos homens do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Até aí, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, fala ao nosso coração nessa manhã, Senhor. E nós precisamos nos alimentar de Ti, Deus. Precisamos nos fortalecer. Ó Deus, vem refrigerar a nossa alma com a Tua santa palavra, que é poderosa, que é inerrante, que é eficaz, que é autoritativa. É a única coisa nesse mundo a que nós temos acesso, que sabemos que é perfeito, que não falha. Ó Deus, por isso, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei e assim contemplar a Tua face, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, tem misericórdia de nós nessa manhã. Nós somos tão cheios de limitações, Pai, tão cheios de distrações, coração pesado, coração endurecido, frio, seco, indiferente. Não permite, Deus, que isso nos afaste de Ti, mas nos puxa, Senhor, nos aproxima de Ti, Pai, nessa manhã, para que saiamos daqui com o coração alegre, fervoroso, com o coração aquecido pela Tua presença, Deus, pelo Teu poder. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, um jornalista americano disse assim: podemos ter vida e liberdade, mas a busca pela felicidade não está indo muito bem. Queremos constantemente carros melhores, folhas de pagamentos mais gordas, e no início essas coisas aumentam a felicidade, mas o brilho da satisfação rapidamente se dissipa e logo passamos a desejar outra coisa. Essa é a maneira como alguém que não conhece a Deus, alguém popular, alguém que se comunica com o mundo inteiro, consegue ter a sensibilidade de perceber a frustração que a gente vive, que o ser humano vive, a tentativa sempre frustrada de conseguir ser feliz, mas não ser feliz, porque a gente consegue ser feliz em alguma medida, mas ser feliz com uma felicidade duradoura. Então a gente está buscando alguma coisa que dure por mais tempo, uma coisa que se prolongue, um prazer que tenha poucos obstáculos, mas o ser humano não conseguiu achar, pelo menos não com a sua própria sabedoria. É disso que Salomão continua falando. Na verdade, parece que o livro inteiro é sobre isso, a tentativa frustrada do ser humano de preencher o vazio do seu coração. Esse é um assunto que parece tão repetitivo, Na verdade ele é, mas a gente está sempre disposto a escutar, porque esse é o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, é ser feliz. Os versos 1 e 2, eu vou ler de novo, diz assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição.
Vejam só, Salomão continua falando de algumas decepções sobre a vida, e aqui envolvendo especialmente as riquezas, né? Desde o capítulo 5, ele coloca as riquezas aí como uma fonte de prazer enganosa. A primeira decepção que ele vai listar aqui agora nessa parte do texto diz respeito então aos bens, aos nossos bens, os bens das pessoas. Quando Salomão fala de rico, vocês lembram? Ele fala do rico, ele não está falando simplesmente que a pessoa que acumula alguma riqueza, ela pecou, que ela tem bens, ou ela tem mais de um bem, ou ela tem 2 televisões, né? Como se fosse uma coisa ruim. Não, ele fala que o rico aqui seria o sinônimo da pessoa que coloca a sua esperança na sua riqueza, tá? Ele se frustra com a sua riqueza. Há uma coisa muito importante que o texto deixa claro aqui, irmãos, é que essas riquezas que esse homem, essa pessoa possui, é dada por Deus, tá? Ele diz que é aquele a quem Deus conferiu riqueza, certo? Preste atenção, o homem trabalhador, ele vai mostrar que esse homem se desgastou a vida inteira para ter muitos bens, mas o texto diz de início que foi Deus que conferiu os bens a ele. E aí tem uma segunda informação importantíssima. Ele diz que Deus não lhe conferiu, Deus não lhe concedeu o poder de desfrutar do bem que ele possui. Então são 2 princípios importantes. É Deus que me dá o que eu possuo, e é Ele que me dá a capacidade de usufruir daquilo que eu ganho. Então, o que adianta ter muitos se eu não consigo ter prazer naquilo que eu possuo, se eu não consigo desfrutar daquilo que eu tenho, tá? Então são 2 informações importantíssimas. A palavra que ele usa aqui é domínio. Literalmente ele diz, ele tem bens, ele possui riqueza, mas ele não tem domínio sobre aquilo que ele possui. Ele não consegue dominar aquilo que ele possui. Talvez a riqueza domine ele, talvez ele não tenha nenhuma intimidade, nenhuma relação com a sua riqueza. Ele está frustrado. A melhor forma de entender o texto aqui, irmãos, é você perceber que Salomão está descrevendo uma pessoa, tá? Se você ler, a gente vai lendo com cuidado, a gente vai perceber que ele está desenhando aqui um tipo de pessoa, uma categoria de pessoa, certo? É uma pessoa muito rica, muito conhecida, mas por alguma razão, uma pessoa infeliz, uma pessoa triste. Esse homem aqui, essa pessoa, talvez o próprio Salomão, que era uma pessoa muito rica e muito famosa, ele não tinha alegria, e para piorar, no final, perto do final da sua vida, ele perdeu tudo que ele tinha. Um estranho se apossou daquilo, tá? A gente não sabe exatamente como. Talvez tenham roubado ele, talvez ele tenha perdido uma aposta, talvez ele tenha esquecido em algum lugar e nunca mais se lembrou. A gente não sabe o que aconteceu, né? Mas essa pessoa perdeu tudo que ela possuía para um estranho, tá? Então, quando se foi tudo para outra pessoa, para alguém que ele não conhecia, aí ele conclui assim: isso é vaidade, mas não só vaidade, é grave aflição. Grave aflição, tá? É uma doença, é algo que rasga o ser humano. Você imagina você trabalhar e acumular tanta coisa, e no final alguém que você nem conhece, não é o seu filho, não é o seu parente, não é o seu amigo íntimo para quem você deu com prazer, mas alguém se apossou daquilo, tá? Alguém se apropriou daquilo. Salmo 39, verso 6 diz assim: com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Isso aqui é o cúmulo da frustração do ser humano. Poxa, eu sei que eu vou embora, mas eu queria pelo menos que a minha riqueza fosse para alguém que eu confio, para alguém a quem eu quero fazer bem, mas parece que tudo foi em vão. Tem um autor que diz assim: se houver algo de bom nessa situação infeliz, é o reconhecimento de que os nossos bens jamais podem nos trazer alegria duradoura. Pelo menos essa lição a gente tem que tirar daqui. As dádivas que Deus nos dá e o poder para desfrutar dessas dádivas vêm separadamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você ter alguma coisa, outra coisa é você conseguir provar daquilo que você possui. É por isso que ter mais dinheiro jamais pode garantir alguma alegria. É somente quando a gente mantém no centro da nossa existência, quando a gente mantém Deus no centro da nossa existência, é que a gente consegue experimentar uma alegria verdadeira com aquilo que Ele mesmo deu para a gente. Como o autor C.S. Lewis, ele fala que aquilo que é bom pode se transformar num demônio, né? Um devorador da nossa alma,
se a gente não desfruta daquilo que a gente possui com Deus no centro da nossa vida. Então, o temor do Senhor não é apenas o princípio da sabedoria, mas é também a fonte da nossa satisfação. Certo? Os versos 3 a 6 diz assim, irmãos, vamos ler. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e as trevas se cobre, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse do bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? A condição que Salomão descreve aqui desse homem é terrível e é muito parecida com o que Jó prova. Não é totalmente parecida, mas muito semelhante. Jó era um homem muito rico, muito conhecido e perdeu tudo que ele possuía. E Jó, ele usa expressões que Salomão usa aqui, né? Era melhor que eu não viesse à existência, é melhor que eu morresse. E ele diz, um aborto é mais feliz do que eu. Jó usa essas palavras pesadíssimas, né? Terríveis. Deixa eu dizer uma coisa importante aqui, gente. Reclamar da vida, muito ruim, isso é pecado, né? Ficar murmurando, reclamando da vida o tempo todo, sempre insatisfeito, nunca reconhecendo como Deus tem cuidado da gente. Quando a gente sofre muito, passa por uma grande aflição, não importa que seja, que medida que seja, a gente tem que saber qual é a diferença entre reclamar, murmurar e orar. Você pode perceber no livro de Jó, se você já leu, que Jó, ele fala muito. Ele perdeu tudo o que ele tinha, ele perdeu seus bens, sua saúde, seus filhos, suas riquezas, mas ele coloca tudo diante de Deus. Por incrível que pareça, por mais que Jó fale demais, fale coisa muito ruim, volta e meia, o livro de Jó diz, mas em nenhum momento Jó blasfemou, pecou com a sua língua. Como é que pode ele não ter pecado se ele estava o tempo todo falando, reclamando? É porque ele estava orando. Ele não estava simplesmente julgando Deus, ele estava orando. Você vai perceber que durante boa parte do discurso de Jó, ele está falando com Deus. Até mesmo quando ele está ali com seus amigos, ele está se direcionando a Deus. E isso são os salmos. Quando você vê muitos salmos de lamentação, o salmista está reclamando da vida, ele está colocando diante de Deus. Então, quando você tiver a tentação de falar, prestar uma queixa, denunciar, falar da sua vida ruim, né, o que está acontecendo com a sua vida, faça isso diante do Senhor, tá? E isso é legítimo. Deus quer que você se entregue a Ele em oração e você coloque o seu coração para fora. Tá? Deus quer que você faça isso. Jó fez. Salomão, ele descreve um homem parecido com Jó aqui. Que situação terrível. Ele descreve uma pessoa que a situação dela é pior do que um morto, do que uma criança que nasceu morta, né? Parece um exagero. Mas imagine você ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo, tá? O sentimento de impotência, de você possuir tanta coisa, mas você não conseguir se aproximar daquilo que você possui, tá? Você tem o seu prazer está ali diante de você, mas você não consegue levantar o braço para agarrar, você não tem força, você não consegue chegar lá. Isso é terrível. É uma tortura, literalmente, né? É como uma pessoa extremamente sedenta, amarrada numa cadeira debaixo do sol, no deserto, e você colocar uma garrafa de água gelada ali a 1 metro de distância e ela não conseguir pegar. É a situação desse homem. Ele está sendo torturado. Ele tem muito, mas ele não tem nada. Essa é a pior situação que Salomão descreve aqui. Grave aflição, uma doença da alma. Esse homem tinha bênçãos, e ele tinha muitas bênçãos. Inclusive, o texto descreve aqui bênçãos pactuais. O texto diz que ele tinha mais de 100 filhos, ele tinha longevidade de vida, 2 vezes 1000 anos. Isso são bênçãos do pacto, da aliança, né? Quando a gente obedece a Deus, a gente vive muito, né? Os muitos filhos, né? A mulher frutífera, isso também é uma bênção da aliança, da antiga aliança. E, ao mesmo tempo, ele parecia ser um homem amaldiçoado, porque o texto diz que ele não foi sepultado, ele não foi enterrado. Você viu aí, você percebeu no texto? Se alguém gerar 100 filhos, viver muitos anos, até avançada idade,
e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura. Então ele tinha muitas bênçãos, Deus abençoou ele ricamente, mas ele também foi um homem que sofreu uma maldição na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, não ser enterrado, é aqui o sinônimo de não ter sido esquecido. Ter sido esquecido. Deixa eu ler um texto para vocês. Jeremias 22:19 diz assim: como se sepultam um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. A ideia é que ele não tinha ninguém. Ele não tinha ninguém. As pessoas que foram vê-lo morto, não foi lá para chorar por ele, foi para se certificar de que ele estava morto. Então ele não foi sepultado. Era uma pessoa muito infeliz. Irmãos, essa pessoa aqui, ela teve tudo que muita gente sonha, tá? E teve também, na aparência, muitas bênçãos de Deus. Tinha aparentemente uma vida bem estruturada, mas ele não foi enterrado. Ele morreu só, insatisfeito, despercebido, em trevas. Ele teve tudo, mas não teve nada. Então era melhor nunca ter vivido. É isso que Salomão diz. A lição é simplesmente essa: o descontentamento é pior do que a morte. Esse vazio da alma é pior do que a deterioração do nosso corpo. Era a situação desse homem. Tem um autor, comentarista, ele diz assim: que bondade pode preencher o homem? Somente quando, como pecador, ele encontra um Deus reconciliado em Cristo. Seu caminho para Deus, sua paz com Deus. Nunca houve verdade mais revigorante do que aquela vinda de alguém que encontrou o testemunho e o selo dela em contato com a miséria pagã. O doce aroma de Cristo é o único antídoto para a miséria do homem. Ele está dizendo: todo o conceito desse mundo, todo o princípio, toda a filosofia, todo o bem desse mundo não pode nos satisfazer. Só Cristo faz isso. Salomão, voltar para vocês que a gente trabalhou lá na introdução de Eclesiastes, ele traz a realidade nua e crua para fazer com que você corra desesperado para Jesus, tá? Por mais pesado que isso seja, a franqueza dele é puro amor. Os versos 7 a 9 diz assim: todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Aí ele explica aqui que o esforço humano busca o consumo, tá? Ele diz: todo o trabalho do homem é para a sua boca. Então toda energia que a gente gasta é para consumir, é para comer. Mas a alma permanece vazia. Então, se a riqueza parece um problema, ele agora descreve um homem pobre, tá? No verso 8, que é muito sábio, sabe a maneira certa de viver, tá? Veja aí, a partir do verso 8: ou o pobre que sabe andar perante os vivos. Então, se o problema é a riqueza, ele diz: então é melhor ser pobre e ser uma pessoa que sabe viver? É essa a resposta? Também não. A riqueza não satisfaz, mas quando se trata de satisfazer o desejo do coração, o pobre e o rico estão na mesma situação. Todo mundo está buscando alguma coisa. Na época anterior ali a Jesus, né, antes de Cristo, tinha uma filosofia, um grupo um grupo religioso, quase religioso, de pessoas que andavam com roupa esfarrapada, né? Eles andavam com roupa esburacada para trazer a ideia de pobreza, de humildade, né? Eles eram desapegados dos seus bens. O nome desse grupo era os cínicos. Você já ouviu essa expressão, cínico? Rapaz, você é muito cínico, viu? Vem daí, desse grupo. Não sei se eram filósofos, não sei o que eles eram. Mas uma vez, acho que foi Aristóteles, não foi Sócrates, disse assim: eu vejo a sua hipocrisia pelo buraco da sua roupa. Então, a gente acha talvez que fazer um voto de pobreza ou simplesmente se desapegar das coisas é o que vai dar resposta para a nossa vida. Isso ajuda em muita coisa, né? Nosso psicológico, nosso emocional, mas essa não é a resposta para a vida eterna. A pobreza, o voto de pobreza, o desapego, uma vida mais tranquila, mais simples, não é o que vai salvar você. Não é o que vai salvar você.
Aí ele descreve aqui a cobiça. Ele fala que ver é melhor do que ficar desejando. Verso 9. Ver o presente é melhor do que ficar desejando. Esse desejo aqui como sinônimo de cobiça, concupiscência. Você ficar sempre buscando uma coisa que você não vê e talvez nunca possua. Isso é o desejo, tem um comentarista que chama de desejo vagabundo. Ele fala que é um desejo que fica perambulando aí, vagando por aí, mas nunca encontra o que precisa. Jamais fica parado em casa. Ele sempre sai para vagar pelo mundo. Isso é o desejo humano, é o coração humano. Ele fala sobre o andar ocioso da cobiça. Fica andando por aí sem fazer nada, esperando alguma coisa milagrosa que satisfaça a sua alma. Esse é o desejo da alma humana, é vagar, é ser errante. Um exemplo dessa insatisfação perpétua, foi um acontecimento, não sei se vocês já ouviram falar do vulcão Vesúvio, umas escavações na Pompeia. Um grupo de pessoas foi soterrada depois do vulcão. Elas morreram com os gases do vulcão também. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que elas ficam petrificadas, E quando foram escavar nessa cidade lá na Pompeia, eles acharam essas pessoas, algumas em pé, parada como uma estátua, e até as feições dela estavam petrificadas, Até tinha gente que estava com cara de horror, um negócio horrível, parecia um filme de terror. Tinha os pés de uma mulher que estava parada, e os pés de uma mulher apontavam na direção do portão da cidade para ir embora, em busca de segurança, mas o rosto dela estava voltado para trás, e ela tentava alcançar alguma coisa com o seu braço. Então uma parte do corpo virada para fora e a outra parte tentando pegar, que parecia ser uma bolsa, tinha um colar de pérolas na bolsa. Talvez ela tenha se lembrado que havia deixado as pérolas para trás, ou talvez ela tenha visto alguma pessoa ali perto que tinha deixado cair aquelas pérolas, e ela estava tentando salvar a sua vida, ao mesmo tempo que tentava preservar os seus bens. Ela ficou congelada nessa postura de desejo insaciável, de desejo nunca satisfeito. Essa é a imagem da alma humana. Deixa eu ler outro comentarista para resumir essa passagem. A busca infrutífera só termina em vaidade, aborrecimento de espírito. É melhor desfrutar do que a gente possui do que vagar de um lado para o outro em ansiedade e cansaço. Porque o que pode ser mais miserável do que quando aquelas falsas imagens, aquela ilusão desse mundo se apresenta como se fosse uma realidade, quando na verdade as sombras começam a se dissipar e a gente não consegue ter aquilo que a gente quer. O verdadeiro bem que o homem pode ter nessa vida é desfrutar do que possui em paz e tranquilidade, e não vagar com desejos errantes, insatisfeitos, atrás daquilo que não possui. Isso é vaidade, grande aflição. O desejo de vagar aqui, que ele fala amar vagar, o desejo que vaga ocioso, é da nossa natureza, irmãos. É a essência do nosso pecado. Mas sob o ensino de Deus, a luz é muito forte. O olhar e o coração permanecem firmes. Um único objeto pode preencher o nosso desejo. O Salmo 73, 25 diz: quem tenho eu no céu além de ti? E na terra nada mais desejo do que a ti. Tudo é ilusório comparado ao nosso Senhor Jesus. É isso que Ele quer que a gente descubra hoje. Irmãos, o versos 10 a 12, por favor. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome. Sabe-se o que é o homem e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol?
Então, ele está dizendo aqui o que ele já falou antes, né? O que está acontecendo, o que vai acontecer, a gente já sabe, né? Nesse sentido aí, não existe nada de novo debaixo do sol. Aí ele afirma que está tudo sob decreto. Deus determinou todas as coisas, tá? A gente não pode contender com Deus, com quem é maior do que nós. Ele fala, quem é você para contender com quem é maior do que você? Ele está dizendo, a vida é desse jeito. A gente não consegue mudar completamente a vida. E Deus está por trás disso, tá? Não sei se vocês entenderam aí o texto, mas ele está falando exatamente isso. Deus é maior do que nós. É Ele que é superior a nós. E a gente não consegue mudar o que Deus planejou. Jó disse isso. Na verdade, depois de muito tempo de ficar ali brigando, lutando com Deus, ele conclui isso em Jó 42:3. Ele diz, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O verso 6 diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então ninguém sabe o que é melhor para a gente do que Deus. Depois daquela frustração terrível de Jó, ele no ápice do sofrimento humano, absolutamente tudo ele perdeu, ele olha para Deus e encontra uma resposta. Mas não é porque Deus fala, olha Jó, a resposta é essa, e explica para ele. Deus não explica nada. Deus diz, quem é você para contender comigo? Onde é que você estava quando eu fiz o sol, a lua e as estrelas? Onde é que você estava quando eu coloquei limite nos mares? Onde é que você estava quando eu criei o Leviatã? Onde você estava? Então, é isso, gente. Essa é a resposta que Deus dá para a gente. Romanos 9:20, Paulo diz assim, quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então a gente é tão pequeno, irmãos. Ele pergunta, o que é o homem, né? A gente é tão pequeno, as nossas aflições, o nosso vazio grita para a gente como a gente é limitado, como a gente é pequeno. E ao invés da gente perceber essa pequenez, né, essa fraqueza humana da gente, a gente se incha, cheio de direito, e a gente vai para Deus para reivindicar o nosso direito. Deus, eu não aceito isso, e quer brigar com Deus, mas de forma carnal, orgulhosa, ateísta, né? Quer apagar Deus da nossa vida, dizer é melhor desse jeito do que com o Senhor aqui. A gente, cheio de falha, a gente quer se voltar contra Deus ao invés de se humilhar, vendo que a gente é tão pequeno. Quando a gente vê a nossa aflição, a gente não aceita e se volta contra Deus ao invés de perceber, poxa, eu sou tão pequeno, eu sou um vermezinho, né? Como diz o profeta. O comentarista diz assim, lembra-te do que eras antes de nascer. Nada. O que você era nos primeiros momentos da sua vida, antes do seu nascimento, impureza. O que foste por muitos anos depois, fraqueza. O que eras em toda a tua vida, um grande pecador. O que eras em todas as tuas excelências, um mero devedor a Deus, aos seus pais, à terra, a todas as criaturas. Porque o que você possui não é seu. Então o que a gente é, irmãos? Essa visão, ela é tão libertadora. O objetivo não é levar você a uma baixa autoestima, né? Mas é uma visão libertadora, você saber os seus limites e saber que você depende de Deus para tudo. Para tudo. Veja como é que a filosofia desse mundo convence a gente de que a gente não é tão pequeno assim. Nós hoje absorvemos essa cultura, né? Inclusive na EBD a gente está aprendendo um pouco disso. Como é que a gente está mergulhado numa atmosfera de uma cultura egocêntrica. Se alguém diz assim, eu sou tão falho, alguém vai dizer, não diga isso. Eu sou tão pequeno, não fale isso. Não fale isso de você mesmo. A palavra tem poder. Diga, eu sou grande, eu sou bom. Então é uma cultura da arrogância que desestimula a gente a se humilhar diante de Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Essa é a prisão do ego. O profeta Isaías diz assim, ai daquele que contende com seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o caco, o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Quem sou eu para discutir com Deus? Jó conclui assim, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca.
Então é isso que a gente é. Essa visão que a gente deve ter da gente, uma visão que nos aproxima de quem é maior do que nós, para que a gente seja grande em Cristo e não em nós mesmos. Então nos submeter a Deus é o nosso descanso, é a nossa segurança. Vou continuar, viu? Está ouvindo aí? Nos submeter a Deus, irmãos, é a nossa segurança. Essa é a sabedoria de Deus. E na verdade, essa pequenez, tá? Essa falha, essa fraqueza nossa, realça o tamanho de Deus. Mostra como Deus é grande, porque eu sou infinitamente menor do que Ele. Isso faz com que eu corra para Ele, porque Ele é eterno em tudo que Ele é. Ele é eterno no amor dEle, Ele é eterno e infinito no poder dEle, e eterno na misericórdia dEle. Eu sou infinitamente pobre, mas Ele é infinitamente rico. Então a pergunta que eu devo fazer não é por que coisas ruins têm acontecido, mas por que alguma coisa boa acontece para um miserável como eu? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? O que é o homem para que Deus o visite? Essa é a pergunta do salmista. Essa é a pergunta de Jó. Por que Deus faz isso? E Ele fez literalmente. Ele nos visitou, Ele desceu até aqui, carregou as nossas dores. Ele sabe o que é padecer. Ele é homem de dores. Ele foi traspassado pela nossa iniquidade. Ele vestiu os nossos trapos de imundície. Ele trouxe toda a aparência do homem caído sobre si. Ele sabe o que é padecer. É só assim que a gente pode seguir firme diante dos nossos conflitos, diante dessas fraquezas, das frustrações. Você está tentando ganhar o mundo, você está tentando construir a sua alegria, o seu império, como um quebra-cabeça, está sempre faltando uma peça, frustrante demais. Pare com isso. Desista dessa tentativa tão frustrante. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode preencher você. Na verdade, nem mesmo a ausência da dor é a nossa resposta. Não é simplesmente tentar fugir da tristeza, fugir da dor, mas é encontrar a satisfação no Senhor, em Cristo Jesus, o nosso supremo tesouro. Eu vou terminar lendo um hino de Horatius Bonar, um teólogo do século XIX, que escrevia hinos maravilhosos. Ele diz assim: ó meu Deus, enquanto eu caminho em vão, que eu me apegue à essência eterna. Salva-me dessa troca insensata, a eternidade pelas ninharias. Enquanto o futuro estiver envolto em trevas e ninguém puder me dizer o que me aguarda, deixa-me repousar passivo em tuas mãos e ser ativo na tua obra presente. E tudo será paz. Seja o que for, que seja a tua escolha por mim e não a minha por mim mesmo. Teu caminho, não o meu, ó Senhor, por mais escuro que seja. Guia-me por tua própria mão. Escolhe o caminho para mim. Não ouso escolher o meu destino. Não faria mesmo que eu pudesse. Escolhe para mim, meu Deus, e assim caminharei retamente. Amém. Vamos levantar, irmãos, ficar de pé, vamos orar e louvar o Senhor. Deus maravilhoso, Pai Todo-Poderoso, fala ao nosso coração, Senhor,